Ora, viva! Na penúltima semana nós vimos a noção de derivadas parciais. Volto brevemente a voltar a dar a definição, ou seja, se eu considerar um exemplo de uma função de R2 para R, um ponto P0, coordenada x0, y0, a derivada parcial do f em ordem x no ponto P0, calcula-se, define-se, quando ela existe, como limite, quando h tende para zero, da taxa de variação na variável do x, ou seja, fixando a variável y ao valor y0, isto vai dar x0 mais h y0 menos f de x0 y0, e isso faz com que o cálculo das derivadas parcial, em prática, o cálculo e as propriedades das derivadas parciais é muito semelhante à análise 1. Nós vimos vários exemplos e vocês calcularam esta semana várias derivadas parciais. No exemplo simples será uma função x y quadrado mais e de xy. E nós aqui, se quisermos calcular a derivada parcial do f, desta vez em ordem y, fixamos a variável x, a uma constante, e derivamos como se fosse uma função que só dependesse de y, ou seja, aqui temos uma constante vezes y ao quadrado, e a derivada vai ser 2xy, mais a derivada da exponencial, que é uma composta, xy, a derivar em ordem y vai ser x, a derivada da exponencial é exponencial, xy. Como em análise 1, nós queremos comparar as propriedades de derivabilidade destas funções com a propriedade de continuidade. E há um exemplo importante que nós vimos, que é esta função, definida por Ramos, f de xy é igual a xy sobre x quadrado mais y quadrado, quando é diferente de 0, 0 e 0, quando xy é igual a 0, 0. E nós vimos que, utilizando aqui a definição, porque vamos considerar as derivadas parciais no ponto de mudança de Ramos. Se eu calcular aqui, por exemplo, df sobre dx em 0, 0, se existir, define-se como limite quando h tende para 0 desta taxa de variação, f de h0 menos f de 0, 0 sobre h, só que esta expressão, quando eu vou calculá-la, estimá-la, determiná-la antes de fazer o limite, isto vale o quê? Isto vale, então, f de h0, quando o h é diferente de 0, isto vai ser 0, vai ser h vezes 0 sobre h ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos f de 0, 0 vale 0 sobre h. E é claro que toda a gente espera que h vezes 0, aqui, quando o h é diferente de 0, isto vai valer 0, isto vale 0. E quando eu passo ao limite, agora, fazendo o h tender para 0, o limite vai ser 0. Logo, esta função, ela tem pelo menos uma derivada parcial em ordem x, e vocês podem verificar que ela também vai ter uma derivada parcial em ordem y, ou seja, em x, em 0, 0 é igual a 0, em ordem y, em 0, 0 vai ser também igual a 0, só que f de xy, definido desta maneira, xy sobre x quadrado mais y ao quadrado, não é contínua, quando xy é diferente de 0.
não é contínua em 0, 0. Simplesmente porque nós podemos fazer f de 0x, isto vai dar 0, quando x é diferente de 0. Isso quer dizer que se for contínua em 0, 0, quer dizer, aqui nem estou a baralhar, mas ela vale 0, 0. Eu não preciso aqui de considerar este valor. Ela em 0, 0, ela vale 0. Só que nós temos, por exemplo, f de x, que vai ser igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado, que vai ser igual a 1 meio, qualquer seja x diferente de 0. E isto não tem limite 0 quando x tende para 0. Logo, há limites relativos em 0, 0 que são diferentes de 0. A função não é contínua. Não é contínua, mas, no entanto, tem derivadas parciais que são definidas. Logo, cria-se aqui uma situação diferente da análise matemática 1, que é que a função pode ter derivadas num certo sentido, mas não ser contínua. Nós vimos em análise matemática 1 que derivada implica contínua. Muito bem. Uma pequena observação. Nota que eu vi várias vezes as derivadas parciais de uma função não têm que ser iguais. Não têm que ser iguais e não têm que ser iguais a 0. Um exemplo muito simples é olhar esta função f de x, y, que é igual a x. Esta função é nitidamente muito regular. Vai ter derivadas parciais de f sobre dx que vão ser igual. Nós podemos calcular normalmente, como é análise 1, ser igual a 1, que vai ter uma derivada parcial em ordem y, que é igual a 0. E nós vamos ver que esta função aqui ela é muito regular. Muito regular em que sentido? Definição. No sentido é que é de classe C1. Ou seja, dizemos que uma função f é de classe C1 se as suas derivadas parciais, derivadas d barra parciais, são contínuas. Isso é um termo normalmente que vocês viram em análise 1, que é dizer que a função é continuamente diferenciável ou derivada de derivada. Logo, aqui é o caso. As derivadas parciais têm esta expressão, são constantes, mas como são constantes, são contínuas. Funções constantes são contínuas. A generalização desta definição, vamos considerar funções de classe Cn, com n superior ou igual a 1, isso quer dizer simplesmente que as derivadas parciais são continuamente deriváveis até a ordem n. Ou, por exemplo, se eu fizer n igual a 2, o que é que quer dizer C2? Quer dizer que, para já, que é C1, df sobre dx, df sobre dy são C1, são funções C1. Mas, por além disso, as suas derivadas parciais, em ordem a x e a y, as derivadas mistas, d2f, dx, dy, d2f, dy2 são contínuas. Existem e são contínuas. E já agora, lembra-me aqui muito rapidamente, que nós sabemos, nós vimos um teorema, que estas duas derivadas parciais são iguais, no caso C2. É um teorema que se chama teorema de Schwarz. Logo, voltando ao exemplo anterior, nós vimos que a existência e até
a existência das derivadas parciais não implica a continuidade. Logo, o que eu fiz nas aulas desta semana foi demonstrar um teorema, vou chamar isto de um teorema, que é que se f é C1, então f é bem aproximado pela seguinte expressão, no sentido seguinte, que é que, ou seja, C1 num ponto em P0 pertencendo a L2, ou seja, que nós temos que f de x, y vai ser igual a f de x0, y0, mais df sobre dx. E aqui o ponto P0, para simplificar as notações, vou pôr aqui assim, x menos x0, mais df sobre y, no ponto x, P0, y menos y0, mais um certo erro, que é pequeno, neste sentido que é bem aproximada. E essa aproximação tem uma interpretação geométrica. Nós vimos que é que o gráfico de f tem um plano tangente da equação z igual ao quê? Igual a isto. Logo aqui não vou voltar a escrever a expressão toda, mas essencialmente é isso que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer que f de x, y é igual a este bloco enquadrado em vermelho, mais um certo r que é pequeno. Logo, nós estamos a dizer, em prática, que o gráfico da função, que é uma equação da forma z é igual a f de x, y, vai ser aproximadamente igual ao gráfico do plano tangente, que vai ter esta equação, z igual ao enquadrado vermelho. O que nós vimos também, o resultado dessa demonstração, que eu não vou voltar a fazer aqui, porque não é indispensável, é em que sentido o erro é pequeno. Logo, este erro, vamos escrevê-lo agora de outra forma. Vou aqui escrever desta vez x0 mais h, ou seja, estou a dizer que x é um certo x0 mais h, y0 mais k, vai ser o nosso y. Nós vimos que era igual a f de P0 mais, eu aqui também vou simplificar aquela notação acima, mais o produto interno do gradiente em P0 vezes hk, mais o erro. Se vocês desenvolverem este vetor, as suas componentes, são as derivadas parciais em ordem a x e a y no ponto P0, e quando eu faço este produto interno, vai-me dar exatamente aquela expressão que tínhamos acima. Reparem que h vai ser igual a x menos x0 e k vai ser igual a y menos y0. E logo o erro vai depender, obviamente, das componentes do P0, mas vamos considerá-lo como uma função de hk. Logo, em que sentido este erro é pequeno? Nós vimos na aula prática que ele é, na aula teórico-prática, que ele é pequeno no sentido em que erro de hk sobre a distância de hk à origem tende para zero, quando h e k tendem para zero. Logo, isto necessita, mesmo assim, de alguma interpretação.
porque nós aqui temos um quociente de dois termos que vai tender para zero, mas nós reparamos aqui que o denominador, que é a distância à origem, ele tende para zero. Logo, para ter um quociente com que tende para zero, com um denominador que tende para zero, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o erro que nós estamos a fazer também tende para zero. Temos um quociente de duas expressões que tendem para zero, que tendem para zero. Mas esta aproximação, então, é boa em que sentido? Boa aproximação. Aproximação. Em que sentido? No sentido que o numerador deste quociente tende para zero muito mais rapidamente do que o denominador. Do que aí está o h ao quadrado mais k ao quadrado. Logo, isto não é simplesmente uma aproximação no sentido de dizer que o r tende para zero, porque é isso que a gente entende por uma aproximação. É uma aproximação no sentido de dizer que o r tende para zero de tal forma rápida que quando eu faço o quociente do r com um termo que tende para zero, ou seja, com a distância de hk até a origem, o quociente continua a tender para zero. Bem, e é essas propriedades que nós vamos usar, que nós usamos depois para definir o que era a diferenciabilidade de uma função. Ou seja, f é diferenciável se ela verifica essa boa aproximação com um erro que tende muito rapidamente para zero. A definição que nós vamos tomar em P0, que é igual a x é y0, é uma definição que é muito mais fraca que a hipótese que eu fiz durante a teórico-prática, que era de assumir que a função era de classe C1. Porque vão ver que nós vamos simplesmente, para a diferencialidade, assumir que a função tem derivadas parciais no ponto P0. E isto, cuidado, mais uma vez, é uma hipótese mais fraca do que C1. Porque a hipótese C1 é dizer que não só as derivadas parciais existem à volta de P0, e são definidas à volta de P0, como o limite destas derivadas parciais em P0 é igual ao valor destas derivadas parciais. Aqui só estou a assumir a existência de derivadas parciais e o facto que esse erro, ou seja, o erro que eu vou chamar classicamente, convencionalmente, nós chamamos HK, que é igual a esta diferença que nós estudamos acima, fx0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos gradiente do f no ponto x0, y0, vezes hk, é tal que f de hk sobre a distância de hk a zero tende para zero quando hk tende para 0, 0. Uma primeira propriedade é que se f é diferenciável em P0, então é contínua em P0. E volta a insistir sobre o facto que nós tínhamos visto, vimos agora ao início, e vimos na penúltima semana, que uma função pode ter derivadas parciais, mas não ser contínua. Aqui estamos a considerar uma hipótese que é
a fazer uma hipótese que é mais forte que a simples existência das derivadas parciais. Nós assumimos a existência das derivadas parciais, mas fazemos uma hipótese suplementar. A demonstração desta propriedade é imediata. Basta olhar a expressão do erro. Logo, o erro, este erro aqui, ele tende para zero muito mais rapidamente do que a distância à origem. Isso quer dizer que ele tende para zero. Por outro lado, quando a gente olha aqui esta parcela é essencialmente um vetor que é constante, que só depende de x0 e y0, vezes um vetor que tende para zero. Logo, o que é que fica? Fica aqui de um lado esta expressão que vai tender para zero, esta parcela que vai tender para zero, e no meio nós temos a diferença entre f de xy e f de xz, que vai tender para zero. Logo, essencialmente, se eu quiser ser um bocadinho mais claro, o que eu estou a dizer é que f de xz mais h y0 mais k é igual a f de, ou menos f de xz y0 é igual ao epsilon de hk, que tende para zero, mais o gradiente de f, que eu, aliás, agora vou desenvolver, para ser ainda mais fácil de ver que este vetor tende para zero, dxp0 vezes h, ou seja, uma constante vezes h, mais outra constante, p0 vezes k, e espero que seja claro para toda a gente que isto tende para zero, isto tende para zero, infinitésimo vezes limitada, seja constante, vai tender para zero, e mesmo o argumento aqui tende para zero, logo isto tende para zero, logo f de xz mais h y0 mais k tende para f de xz y0. Vamos agora ver exemplos. E vou voltar aqui a considerar o exemplo que nós vimos ao início deste vídeo, que é xy sobre x quadrado mais y quadrado de zero, para valores xy diferente de 0,0, aqui iguais a 0,0. Logo, nós vimos que esta função f não é contínua em 0,0, tem derivadas parciais em 0,0. Nós calculamos estas derivadas parciais, nós vimos que df sobre dx 0,0 igual a 0, df sobre dy 0,0 igual a 0, ou seja, satisfaz a primeira hipótese da diferenciabilidade, existirem derivadas parciais na origem, só que não é diferenciável. Diferenciável em 0,0. Então, por que não é diferenciável em 0,0? Simplesmente porque não é contínua. E se nós tínhamos, e nós acabamos de ver que se uma função é diferenciável em 0,0, então necessariamente ela é contínua. Logo aqui não é contínua. Logo não é diferenciável em 0,0. Outra pergunta legítima neste exemplo é I para P0, x0, y0, diferente de 0,0. É contínuo? Tem derivadas parciais? Ponto de interrogação. Tem derivadas parciais? Ponto de interrogação. É diferenciável? Diferenciável. Ponto de interrogação. E a resposta é, para valores diferentes da origem, é C infinita. Ou seja, é continuamente diferenciável a qualquer ordem. E porquê? Simplesmente porque
para valores de x0, y0 diferente da origem, a expressão da função é uma função racional. É um quociente de funções polinomiais. Nós sabemos que isto, pela análise 1, fixando, se eu fixar aqui y e fazer variar x, a função que eu vou ter aqui é uma função que é, por exemplo, aqui com y0, que é uma função racional. É sem infinita. Sem infinita quer dizer que as derivadas parciais da função f, df sobre dx, são sem infinitas. E o mesmo posso dizer de df sobre dy. Logo, a função é de classe sem infinita. Mas se é de classe C infinita, é pelo menos classe C1, logo vai ser diferenciável. E se é diferenciável, vai ser contínua. Logo, os problemas de continuidade, ou de existência de limite, ou de derivabilidade, eles acontecem sempre nos pontos de mudança de ramos. No interior do ramo, ou seja, nos ramos de interior não vazio, as funções, em geral, vão ser de classe C infinita. Vamos aqui ver outro exemplo, que também foi estudado, que foi visto durante a aula teórico-prática, que é o exemplo seguinte. Temos aqui x ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado 0, sempre o primeiro ramo para valores diferentes de 0, 0 e o segundo ramo para 0, 0. E não é muito difícil de ver que esta função vai ser contínua. Basta aqui fazer uma majoração da função por módulo de y, e usar o facto que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é inferior ou igual a 1. Isto vai implicar a continuidade. A continuidade dela não vai implicar a diferenciabilidade, porque a gente já sabe que é a diferenciabilidade que implica a continuidade. O teorema talvez mais importante que nós vimos esta semana. E um bom exemplo de análise 1 para se lembrar do sentido desta implicação é considerar a função módulo. A função módulo é contínua na origem, mas não é diferenciável na origem. A nível das derivadas parciais, elas calculam-se de forma muito semelhante àquela que nós vimos no exemplo anterior, ao início deste vídeo. Vão valer 0. Simplesmente porque quando eu faço f de h0 para h diferente de 0, eu vou estar neste ramo, isto vai dar 0, e a mesma coisa quando eu faço f de 0h, e a função vale 0 na origem, logo isto vale 0. Resta-nos agora, para estudar a diferenciabilidade desta função é 0, 0, de estimar o erro, o tal erro, a dividir pela distância à origem. Logo aqui, a expressão vai ser particularmente simples, porque nós vamos ter então f de hk menos f de 0, 0 menos gradiente de f em 0, 0 vezes hk sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, só que estas coisas todas são nulas. Isto vale 0, isto é o vetor nulo, logo isto é nulo, e nós ficamos simplesmente com a expressão f de hk sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Que eu vou explicitar aqui. Isto vai nos dar raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado vezes h ao quadrado mais k ao quadrado, em baixo e em cima, h ao quadrado vezes k. E posso aqui reparar duas coisas. É que quando eu faço h igual a 0, isto vai dar, a expressão vai ser 0, e k diferente de 0. Sempre cuidado aqui com o k diferente de 0. Esta expressão vai ser igual a 0. Enquanto quando eu faço h igual a k, e ambos diferentes de 0, quanto é que vai valer esta expressão? Vai valer
h ao cubo sobre módulo de h vezes h ao quadrado vezes 2 raiz de 2. Não, sim, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Bom, e claramente, se eu fizer tender o h por valores positivos para 0 por valores positivos, isto vai me dar 1 sobre 2 raiz de 2. Conclusão, se o limite existir, tem que assumir um único valor. Os limites relativos têm que assumir um único valor. E aqui nós temos dois limites relativos que são diferentes. Logo, não existe limite. Logo, o que se diz que esta expressão não tem limite. E para a função ser diferenciável, essa expressão tem que ter limite e o limite tem que ser 0. Logo, a função não é diferenciável. Esta aqui não é diferenciável em 0, 0. Já agora, o facto dela não ser diferenciável em 0, 0 também nos diz que ela não vai ser C1 em 0, 0. Não é C1. Logo, as derivadas parciais, elas podem existir na origem, mas as funções que essas derivadas parciais vão definir na vizinhança da origem, elas não são C1. Não são contínuas em 0, 0. Essas derivadas parciais não são contínuas na origem. Obviamente, se eu considerar essas propriedades em pontos x0, y0 que são diferentes da origem, a expressão que eu tenho aqui é uma expressão que é C infinita. Aqui é C infinita. Logo, a função é C infinita, mas em pontos diferentes da origem. Bom, é C infinita, vai ser diferenciável, ou vai ser contínua. Vamos ver outro último exemplo. Exemplo 3, vai ser esta função f de xy igual a x quadrado y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado e 0 em 0, 0. E reparem aqui a maneira como os exemplos vão evoluindo. Isto era o exemplo 1. Isto era o exemplo 2. E o exemplo 3 é assim. Logo, observamos que o grau que aparece no dominador vai subindo. E aqui não é contínua. Aqui é contínua, mas não é diferenciável. O que é que vai ser aqui? Deixo-vos adivinhar. Vai ser claramente contínua. Vai ter claramente derivadas parciais, e essas derivadas parciais vão ser 0. O cálculo é o mesmo. Se é diferenciável, vamos ver. HK sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. A expressão vai ser muito semelhante àquela que nós vimos no exemplo anterior. A única diferença é que em cima vamos ter h ao quadrado, k ao quadrado, enquanto em baixo vamos ter a raiz quadrada, h ao quadrado mais k ao quadrado, vezes h ao quadrado mais k ao quadrado. Se eu aqui fizer uma majoração, por exemplo, é claro que esta parcela do quociente vai ser inferior ou igual a 1. E também deveria ser claro que aqui esta parcela vai ser inferior ou igual a módulo de h. Simplesmente porque nós temos h ao quadrado, que é módulo de h vezes módulo de h, a dividir por raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado.
E esta parcela é a mesma desigualdade que nós temos aqui, passando a raiz, também vai ser inferior ou igual a 1. Então, a conclusão, isto é majorado por módulo de H. Ou também podia ser majorado da mesma maneira por módulo de K. Façam um exercício. E isto é um infinitésimo. Logo temos um enquadramento do quociente do R sobre raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado, que tende para zero. Isto implica que isso implica que a função f é diferenciável em 0, 0. Bem, falta uma última propriedade que eu vou pôr aqui, mesmo se eu não tive tempo de falar dela durante as aulas teórico-práticas. Voltarei a dar alguns exemplos na próxima semana, que é a noção de derivadas direcionais. E aqui vou simplesmente dar a definição. Se nós temos V, um vetor de norma 1, V pertencente a R2 ou a Rn, por aqui Rn, a definição é sempre a mesma, define-se quando essa existe, a derivada aqui estamos a considerar uma função que vai da Rn para R, então estamos a considerar aqui um ponto P0 que pertence a Rn, eventualmente. A derivada direcional df sobre dv em P0 define-se quando ela existe como limite, quando esse existe, como limite da seguinte taxa de variação, f de P0 mais h v menos f de P0. Logo, uma primeira observação relativa a esta definição é que se eu tomar V, um dos vetores da base canónica, aqui vamos, por exemplo, considerar que estamos em R2 e vamos considerar o vetor do eixo dos y, o que é que vai ser df sobre dv em P0? Vai ser simplesmente a derivada parcial em ordem y em P0. No caso, R2. Okay? Estas derivadas direcionais, elas simplesmente representam derivadas noutras direções do que os eixos, as direções definidas pelos eixos das coordenadas. Toma atenção também nesta hipótese da definição, porque é que nós tomamos a norma do vetor que define a direção 1, porque simplesmente nós queremos uma direção. Nós não queremos que essa derivada seja afetada pelo eventual tamanho do vetor, do comprimento do vetor. Logo, uma direção é definida por uma reta, não tem uma reta que vai definir uma direção, não tem um comprimento. Um comprimento vai definir uma intensidade, e nós queremos aqui que a intensidade não afeta a medida da derivada. Isso também vai ser agora visível, este comentário, vocês vão talvez percebê-lo um bocadinho melhor na definição seguinte, que é que se f é diferenciável em P0, qualquer seja um vetor V de norma 1, a derivada direcional de V em P0 é simplesmente o produto interno entre o gradiente em P0 vezes esse vetor. Logo eu volto a insistir que aqui o vetor tem que ser de norma 1. E aqui podemos perceber o porquê, porque se o vetor não fosse de norma 1, se fosse de norma qualquer, quanto maior seria o comprimento de V, maior seria a derivada direcional na direção de V. Nós não queremos aqui o comprimento afeta o número obtido por esta derivada.
E é tudo por hoje. Bom fim de semana, se for caso disso, ou bom estudo.